Fala pessoal, meu nome é Carlos Henrique, sou fundador da Relatos da Espiritualidade e hoje o relato é um pouco diferente, não estou em casa, não estou gravando com minha câmera, hoje eu estou gravando com meu celular, então não liguem se de repente tiver som de carro, moto, criança, é porque eu estou numa praça, né, como vocês podem ver. E o relato hoje é um relato mais rápido sobre a energia, né, do carnaval e pós-carnaval, né, um pouquinho do que aconteceu. Vamos dizer assim, minha primeira quaresma depois de entrar na Umbanda, né? Como eu era evangélico, não tinha nem noção do que era quaresma. Até hoje não tenho muita noção, não me aprofundei em estudar a quaresma. Mas enfim, eu vivi ela e estou aqui para relatar um pouco de como foi essa experiência sendo médium de incorporação e uma pessoa que está desenvolvendo a mediunidade, né? E está cada vez conhecendo um pouco mais aí sua espiritualidade. Bom, vamos lá, de início, a energia da quaresma é uma energia pesada realmente, por conta do carnaval. Eu que sou médium de incorporação, minha esposa também, então a gente, infelizmente, tivemos aí 1-2 semanas aí de pesadelo constante, de ataques noturnos, né, ataques focados, mas por algum motivo eu entrei num experimento, onde eu estou sem beber, sem fumar, eu estou tentando manter o máximo de sanidade possível, observando muito meus pensamentos e toda a energia que está ao meu redor. Não sei o porquê que eu fui fazer esse teste agora, eu acho que os guias colocaram esse teste para mim, esse experimento em minha mente, esse desafio, essa vontade e essa força para conseguir nessa época justamente por conta da fragilidade que o médium pode ter, né? Da atenção que o médium chama dos espíritos negativos, né, para vir zombetar, né, atrapalhar nossa vida e querer nos tirar do caminho, né. Enfim, pesadelos quase todos os dias, percebi muita irritação nos ambientes, tanto na minha casa quanto nos ambientes na rua, umas pessoas muito irritadas, a energia da sexualidade muito forte. Claro, eu sei que o carnaval tem um lance por trás de tudo, uma cultura, movimenta um dinheiro ali também. Mas realmente também tem um uso descontrolado de bebida, de droga e entre outras substâncias aí que a gente sabe que existe, né? Um descontrole emocional, uma disfunção aí da sexualidade, vamos dizer assim, as pessoas acabam se relacionando com muitas pessoas. E aquela troca de energia acontece, né? Toda vez que você tem uma relação com uma pessoa, você troca a sua energia junto com a dela, né? As suas duas auras vão trocar energias. Então, realmente, o carnaval ele acaba abrindo um portal para muita coisa ruim se aproveitar para estar fazendo alguns ataques aqui, né? No nosso plano material. Espíritos mal intencionados, né? Vamos dizer assim. Enfim, vamos falar um pouco aí sobre os meus ataques. Geralmente na noite, né, às vezes um pouco antes de dormir eu acabo sentindo um clima mais pesado, algumas presenças assim, uma energia mais densa na hora de dormir. E como eu não estou fumando, não estou bebendo, que eram as duas fraquezas maiores que eu tinha, eles tentam atacar de outras formas, com outras fraquezas que a gente tem, as aberturas que a gente tem, mas sim, soube lidar bem com isso, sempre solicitando a ajuda dos meus guias e mentores, né, pedindo aos orixás força suficiente para manter a sanidade e a calma, né, mas percebendo que muitas pessoas, e eu também, estava sentindo muita irritação, muita ansiedade também, acredito. Nessa época de carnaval, uma época que as pessoas acabam perdendo o controle da emoção, então tem muito fim de relacionamento nessa época, muitas brigas entre casais, entre amigos, a bebida também, né, ela entra no meio, né, acaba deixando as pessoas um pouco agressivas. Então nessa época é uma época muito propício a conflito, né, agressões e diversas coisas pesadas. Mas eu sei que o carnaval também tem algumas coisas que são positivas no carnaval, não vou dizer que é tudo de ruim, né? Tem pessoas que vão lá com seus filhos, né? O carnaval, eu acredito que a espiritualidade trabalha lá dentro, não tem como você barrar o carnaval de uma vez, entrar alguém lá, virar presidente e falar, não, eu não vou mais deixar ter carnaval. Até porque se alguém fizesse isso, ia acontecer os blocos clandestinos, as pessoas iam continuar fazendo no quintal de casa, ia procurar algum lugar para estar fazendo, alguma chácara, algum lugar afastado. Então,
Eu acho que a espiritualidade, ela trabalha dentro do carnaval também, né? Com algumas pessoas ali dentro, levando seus filhos, se fantasiando, levando como uma forma de brincadeira, não para ir lá e ficar bêbado ou sob efeito de droga e coisas do tipo. Tem pessoas que vão lá realmente para se divertir, para dar risada, com boas intenções. Então, realmente vai da sua intenção. Mas quando você cai perto dessa energia, você pode acabar sendo afetado, né? Assim, é quase... Não vou dizer 100% porque eu não sou conhecedor da verdade, mas, poxa, você tá lá no meio, né? Se pra mim que tava de fora já tava complicado, imagina pra quem tá lá no meio, né? Então, sim, tem que vigiar muito, tomar muito cuidado, porque tem pessoas lá que realmente estão bem mal intencionadas, né? E a gente tem que vigiar muito isso. Essa energia você pode trazer ela para sua casa depois, consequentemente acabar sentindo uma interferência no seu dia a dia, na hora de dormir também, né, nos seus pensamentos. Então tem que orar e vigiar muito nessa época. Agora, né, já passou o carnaval, agora é sexta-feira, né, da semana seguinte do carnaval, acabou na terça-feira. Hoje é a primeira gira que vai ter de esquerda que eu vou participar esse ano. Teve uma outra antes, no começo, mas eu não participei, então essa vai ser minha primeira gira de esquerda. O Pai de Santo sempre alertando sobre a energia forte que vai estar lá. Acredito que sim, porque se tá fora, né, se tá difícil aqui no dia a dia na rua, eu tô percebendo uma energia bem densa, quem dirá lá, né, onde acontece o trabalho espiritual, né. Eu caminho, às vezes venho trabalhar a pé, né, então dá 40, 50 minutos andando mais ou menos. E na terça-feira, que foi, quarta, pós-carnaval, né, eu tava indo trabalhar de a pé. E uma intuição, né, algum mentor, algum guia, não sei, alguém, pode ter sido um encosto também, não sei, jogou no meu pensamento algumas coisas para mim vigiar do caminho, né, no caminho e fazer um relato sobre isso, que é o que eu tô fazendo agora. E andando na rua do meu bairro, que é um bairro de, vamos dizer assim, uma periferia, é um bairro bem de pessoas de baixa renda, popular, então assim, saindo de lá até o centro da cidade, que é onde eu trabalho, eu vi muita coisa. Primeiramente, muito pino de cocaína, né? Então imagino o uso enorme de droga que deve ter acontecido nessa época. Muito pino de cocaína. Vi uma cena bizarra, que foi uma lixeira com, sei lá, umas 20, 30 caixas de Viagra. Eu trabalhei em farmácia, já fui balconista, então eu sei qual que é os Viagras, né? Você dá la fila. Muito se dá la fila na rua, jogado na rua, mas naquela lixeira ali tinha um monte ali, e jovens tomando isso, né, porque mistura com bebida, né, aí acabam tomando isso para manter lá o ritmo deles, e assim, é uma medicação que causa dependência, que pode causar até um infarto misturado com uma cocaína, por exemplo, que tá tanto pinando pela rua, né. Então imagina, isso somado cocaína, Viagra que dispara o coração, que na verdade a intenção do Viagra é bombear sangue no seu coração, né? Essa é a função do Tadalafila. E junto com droga, bebida, né, a música alta, ela dispara o seu coração também, caixas de som, a energia, a música, ela acaba disparando o seu coração. Tem músicas que aumentam a frequência do seu batimento cardíaco, então tudo isso acaba ficando muito propício para a pessoa ter até um infarto, alguma coisa do tipo, ou futuramente desenvolver algum problema cardíaco, né? Então é o que eu falo, né? Essa energia é muito pesada, as pessoas não percebem, elas ficam, parece que até anestesiadas nessa época, elas fazem o que fazem, não olham, não vigiam, não percebem que estão até sob influência, né? E como a gente é espiritualista, a gente acaba vigiando um pouquinho mais, às vezes a gente abaixa a guarda também é atacado, mas isso foi uma das coisas que eu reparei. Outra coisa pesada que foi uma casa que eu passei, uma casa aqui no centro, uma parte, sim, uma casa nobre, né, boa, uma casa de uma pessoa que tem muita condição financeira, e na frente da lixeira, uma caixa cheia de CD de filmes adultos, né, então assim, numa quarta-feira pós-carnaval, a pessoa jogou DVD adulto tudo no lixo e não colocou nem numa sacola, nem cobriu, assim, porque podia ser uma criança passando ali, né. Isso mostra, sei lá, a pessoa se arrependeu depois. Acho que quando a pessoa começa a voltar a sanidade mental dela, pós-carnaval, ela começa a perceber que ela estava numa energia descontrolada da sexualidade, ela vai e começa a se arrepender do que ela fez e começou a descartar isso, não sei, pode ter sido, isso daqui é uma hipótese, tá, tô dando uma hipótese.
Então, assim, é uma coisa que tem que ter muita empatia, né? Porque se você tá fazendo esse tipo de coisa, pelo menos, né, tente tampar, porque tem crianças que passam por ali, né? Eu mesmo passei ali, não sei o porquê eu reparei em tudo isso que eu tô te falando. Realmente o guia, ou esse espírito que tava comigo, tava me alertando sobre essas coisas, eu fui olhando e reparando, né? Não sei o porquê que eu reparei nisso, mas eu reparei. Eu também acho que é porque eu ando olhando pro chão, né? Eu sempre olhei muito pro chão. Eu evito muito contato visual com as pessoas, porque o contato visual às vezes dá abertura para a pessoa vir falar com você. Então, para mim não ter pessoas mexendo comigo na rua, para mim não ter pessoas, sei lá, invocando comigo, porque desde sempre as pessoas invocam comigo, não sei porquê. Então eu evito muito contato visual, eu acabo olhando muito pro chão e acabo vendo esse tipo de coisa, né? Então acaba sendo um pouco normal reparar um pouco mais, né? E para fechar agora esse relato, uma coisa que aconteceu foi muito sinistra, que eu ia passar numa área onde rola muita prostituição de transexuais aqui na minha cidade. Não julgo, claro, cada um sabe o que faz da vida, cada um sabe a sua forma de ganhar o seu ganha-pão. Eu não julgo porque não sei o que faz a pessoa cair naquela situação, se é por opção ou se não é por falta de oportunidade ou diversos outros motivos. Não julgo. Lembrando que tudo que eu tô falando eu tô relatando, eu não tô expressando opinião nem tentando te ensinar nada, tá? É expressamente um relato. E esse espírito que estava comigo, né, já tinha mandado eu me alertar sobre algumas áreas que eu ia passar, que a energia ia estar mais densa, né, que eu ia acabar sentindo algumas sensações e minha frequência ia ficar com aquele abaixando e subindo, e toda vez que ela baixasse eu ia acabar sentindo algumas sensações, que foi o que aconteceu. Toda vez que eu passava em algumas regiões igual essa que eu vou citar agora, eita, o dedo na tela aqui, eu sentia muita ansiedade, medo, uma sensação de angústia, uma sensação de tristeza, sabe? Muitas sensações diferentes, mas geralmente negativas nessas áreas. Ainda mais essas que eu falei, onde tinha muita droga e muitas dessas coisas que eu falei. Enfim, aí eu passei nessa área onde rola prostituição aqui na minha cidade, que é uma área do lado de um parque público. E passando por ela, né, eu fui alertado que ia ter uma energia pesada ali, tudo bem, passei, não senti nada. Aquela parte até estava limpa, viu? Não tinha nem droga, nem preservativo, nem Viagra, nem nada do tipo. Mas eu senti alguma coisa me seguindo. Aí foi a hora que eu olhei para trás. Às vezes eu tenho alguns picos de clarividência, assim, eu não vejo constantemente espíritos, eu não consigo olhar assim e ver a primeiramente, mas às vezes eu consigo enxergar alguns rapidamente, depois desaparece, isso desde pequeno, né? Mas eu não tenho aquela clarividência assim, tão bem desenvolvida como, por exemplo, o Divaldo Franco, que enxergava como se fossem pessoas na rua, né? Eu não tenho essa clarividência. Mas acontece às vezes. E numa dessas eu senti alguém andando atrás de mim, eu peguei, bati o olho, olhei para trás assim bem rápido, e era uma sombra, não era sombra, assim, era um espírito todo de preto, com capuz, e ele era alto demais, era muito alto, tipo, tinha que uns 2,5 metros, assim, ele era muito mais alto do que eu. Se fosse um homem, seria um homem, tipo, sei lá, maior que um jogador de basquete. E com uma capa preta, e ele tava na esquina, que não chegaria a ser uma encruzilhada, então eu não poderia dizer que é um Exu. E eu também não senti uma energia de Exu ali, como eu incorporo Exu, eu sei mais ou menos qual é a energia do meu, pelo menos, e ali eu não senti a energia do meu Exu, né, mas também não senti uma energia ruim, não senti falar, você ficou mal, ficou com medo, não, eu vi, voltei, quando eu olhei pra trás de novo não tava, e era na esquina que ele tava, muito alto, todo de preto, com um capuz bem grande, assim, na cara, tampando o rosto dele, e não dava pra enxergar os rostos, nem mão, nem pé, nem nada. Enfim, depois disso eu falei, bom, vou tentar focar para mim poder conversar com o meu guia e ele me orientar do que eu posso fazer. E é isso, ele pediu para mim ter muito cuidado, que ia ter áreas nesse momento, nessa semana, que iam estar mais densas, mas que iam melhorar. E para mim estar sempre vigiando quando eu fosse passar por elas, para mim não abaixar a guarda e lidar muito com meus pensamentos, porque os pensamentos iam acabar sendo uma fonte de ataque, né, uma abertura. Então, se você não vigia, esses pensamentos vêm, se você não repelir eles ou não se proteger deles, não alimentá-los, isso pode acontecer, acarretar numa obsessão. Então, sempre eu vigiando meus pensamentos. Agora que eu estou sem fumar, sem beber, então fica mais nítido esses ataques, né? Esses pensamentos, assim, como posso dizer, que eles falam que é intrusivos, eu acho que é assim que se fala, né?
Então, vigiando muito esses pensamentos intrusivos para não deixar me afetar. E é isso, né? Agora é sexta-feira, os pesadelos ainda continuam toda noite, a energia é um pouco densa durante a noite, mas bem menos, os ataques são bem menos. Os primeiros estavam sendo bem pior, agora tá mais sossegado, já tá parecendo mais um sonho consciente. Assim, acabo caindo no ataque, não consigo manter a lucidez e é isso, né? Eles vão jogar um monte de coisa, vão jogar parentes seus, situações ali no meio, mas de boa. Só tô acordando um pouco cansado, sentindo muito sono. Mas enfim, vamos lá que hoje tem gira de esquerda, tenho que tomar meus banhos, tenho que me preparar, firmar a vela para anjo da guarda. Então, meu recado de hoje, né? Esse é o relato de hoje, falando sobre a energia do carnaval e pós-carnaval. Orar e vigiar, pessoal. Sempre manter. Nossa, eu não conseguiria andar num carro fazendo barulho desse. Mas enfim, orar e vigiar, sempre o Pai Nosso, Ave Maria antes de dormir, uma oração sincera, gratidão imensa sempre a um dia de vida, um dia como esse, lindo, iluminado, a saúde, aos parentes que estão perto de você, a oportunidade de você fazer a caridade. Sempre que a caridade bater na sua porta, não rejeite, sempre faça o seu máximo para poder ser uma pessoa útil e aproveitar aquela oportunidade de fazer a caridade, porque a caridade ela não está assim à mercê de todos para você fazer a hora que você quiser. Parece que sim, mas não é sempre. Você tem que estar bem ligeiro para às vezes que a caridade aparecer, você fizer ela verdadeiramente e sem olhar quem. Então é isso, pessoal, fiquem com o relato de hoje, se inscrevam no canal, comentem um relato que vocês gostariam de ter aqui na página. A página é muito nova, então eu peço que vocês compartilhem esses vídeos que eu estou publicando, esse daqui especificamente também. Mande para alguém que você conhece que se interessa por espiritualidade, que seja um bandista, que não seja um bandista, que seja espírita, independente da religião. E lembrando, espiritualidade não tem religião. Eu não estou aqui para ensinar nada. Eu sou um ninguém, sou um grão de areia nessa praia imensa, mas estamos aqui para aprender junto. Bora lá, pessoal, mais um dia e mais um final de semana abençoado a todos. Até mais.